16, ou melhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15. Está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Até aí. Bom, eu vou iniciar a mensagem com esse texto. E esse texto, tirado da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele está falando a respeito da Escritura, da Bíblia. Então ele está dizendo da importância, da eficácia da palavra de Deus para a nossa vida. Toda a Escritura divinamente inspirada. Primeiro, a palavra de Deus é divinamente inspirada. A autoria da Bíblia não é humana, é divina. Deus falou e foi escrita a Bíblia. Então a Bíblia é de cunho divino, divinamente inspirada. Deus soprou, Deus respirou, Deus, a sua palavra, então ela foi escrita. E essa palavra inspirada, dada ao homem, as Escrituras, é proveitosa para ensinar. A Bíblia contém inúmeros ensinos para um homem que é um eterno vir a ser. O homem está sempre aprendendo em vida, e nada melhor do que o manual do homem para ensiná-lo, a palavra de Deus, para redarguir e corrigir, para exortar, para doutrinar o homem e corrigir, tirar o homem dos maus caminhos, das ações erradas e colocá-los nas corretas, e para instruir em justiça, para fazer o homem e permanecer justo, fazer o homem justo e fazer com que ele permaneça justo, andar em justiça. Aquele que segue a Bíblia, anda por ela, é um homem que andará em justiça. Por isso ele diz, a palavra de Deus é apta para instruir em justiça. E para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, para que o homem, o cristão, seja aprovado, seja perfeitamente instruído para toda boa obra, para que o homem, em todas as situações da vida, seja aprovado, seguindo os conselhos da Bíblia. Então, a palavra de Deus nos traz inúmeros conhecimentos, inúmeras aplicações para a nossa vida. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, e dela tiramos inúmeros ensinamentos. Agora vai onde eu quero pregar, em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Finalmente chegou o dia de pregar essa palavra. Mateus 8, no versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu-lhes ao encontro os 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora o versículo que eu vou ensinar, 29. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? Até aí. É sobre essa passagem que eu vou ensinar. Agora feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem temos que dar honra, glória, poder e domínio, a quem nos curvamos e reconhecemos a sua majestade, a sua grandeza, e reconhecemos a nossa insignificância diante de tamanho poder. Sabemos que tudo está caminhando para o final, mas nos prepara como noiva ataviada, imaculada, sem mancha, preparada para o seu noivo, o Senhor Jesus, que não tardará em vir, que cedo
cedo virá. Fala-nos hoje pelo poder da palavra. Acompanha essa mensagem com profunda graça, com poder e sinais. Abra os corações dos mais duros presentes, dos mais simples. Nos dá o perfeito entendimento da Escritura. Que o temor de Deus se apodere desse auditório, que a graça nos invada e que tu fales para que teu nome seja glorificado. Te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou falar hoje sobre aprendendo com o demônio. Evidentemente que demônios não ensinam nada para ninguém. Demônios têm uma natureza caída, corrupta. Não há qualquer vestígio de bondade em demônios ou justiça em demônios. Eles já estão condenados, julgados e condenados. Perderam a sua glória quando caíram do céu, perderam a sua forma, perderam o contato direto com Deus, são condenados, são a personificação do mal, são a personificação da injustiça, da maldade, e não há nada proveitoso na essência dos demônios, né? Mas nós vamos aprender com a passagem dos demônios. É a passagem a qual eles estão inseridos que vai nos ensinar a passagem desses dois demônios. Por isso eu disse no livro de Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada e é apta para ensinar, redarguir e instruir em justiça. Então essa passagem dos demônios gadarenos não podem ser ignoradas, e através dela que fazem parte das Escrituras, ela vai nos ensinar. Então nós vamos aprender com a passagem dos demônios gadarenos, e é isso que eu quero falar. E essa passagem vai ensinar a nós como que um demônio pode ter tanto conhecimento e pode muitas vezes saber mais de Deus do que nós, pode saber mais das Escrituras do que nós. Deus com certeza permitiu essa passagem, essa cena que foi protagonizada por Jesus e esses endemoniados gadarenos, para nos ensinar muitas vezes como o nosso conhecimento é pequeno e é escasso de Deus, e como temos deixado a desejar muitas vezes com a nossa vida cristã. Então essa palavra vai ser uma palavra de exortação, vai ser uma palavra de correção para a tua vida, e você não pode se queixar, pastor, muitas vezes as palavras são duras, mas em Hebreus diz que Deus exorta aquele que Ele ama e tem por filho. Se estáis sem correção, não sois filhos, mas bastardos. Ele diz: qual pai que ama o filho não o corrige? Então Deus, quando corrige, é uma prova do amor, porque Ele quer ensinar, Ele quer trazer crescimento para a nossa vida, para o nosso ensinamento. E eu vou procurar ser breve, não vou procurar me alongar, para você, numa mensagem rápida e prática, aprender com a passagem dos demônios. Então vamos lá, no versículo 29, diz assim: eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo? Primeira parte, Jesus desce até aquela ilha, até Gadara, onde os demônios se manifestam. Ao ver Jesus, os demônios reconhecem Ele e se dobram, e começam então a argumentar, e começam a falar, instar com Jesus. E nas ações e palavras dos demônios, nós vamos ver quanta coisa eles vão nos ensinar. Então quando Jesus chega à margem do rio e desce, e vem caminhando, eles vêm ao seu encontro, se dobram, e reconhecem a divindade, a natureza de Cristo, e eles se prostram e dizem a primeira palavra. Então aqui vai narrar o encontro de Jesus e dois endemoniados, né? Dois endemoniados, ou posso chamar de um endemoniado, quando algumas passagens dizem, mas eu vou dizer do demônio, para ficar mais claro para você. Vai narrar o encontro de Jesus com esse endemoniado.
e que no final todos conhecem, Jesus expulsa o demônio dele. Mas até Jesus expulsar, esse demônio traz um rico ensinamento para a igreja. Onde já se viu que tempos estamos chegando de demônio está tendo que ensinar a igreja, porque tem muito pastor que não está ensinando, muito pregador que não ensina a igreja, muito cristão que não busca ser ensinado. Então nós vamos ter que aprender e até ser humilhados com essa palavra. Então, primeiro, quando eles se encontram, o demônio se curva e o demônio diz: eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo. Olha o conhecimento do demônio. Quando ele olha para Jesus, ele diz: o que nós temos contigo? Como? Jesus, você é santo, você é justo, nós somos caídos, pecadores, não há parte no justo com o injusto. Olha o ensinamento do demônio. Não há possibilidade de luz andar com trevas, Jesus. Não há possibilidade de injustiça andar com justiça, Jesus. Que temos nós contigo? Não temos parte nenhuma com você, nem você conosco. Ele está ensinando o ensinamento de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 6, 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque está escrito: que sociedade há a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou que concórdia há entre Cristo e Belial? Não há nenhuma. Olha o ensinamento que ele está dando, e muito cristão não sabe diferenciar isso. Como está em Ezequiel 22, 26, e os seus sacerdotes violaram minha lei, não sabe diferenciar o santo do profano, o precioso do vil, e o demônio sabia diferenciar. Não há parte no Senhor com nós. Não há possibilidade de luz andar com trevas. E quanto cristão não sabe diferenciar o santo do profano? Quanto cristão anda em julgo desigual com os infiéis? O que é andar com julgo desigual, pastor? É querer na segunda servir a Cristo e na terça o diabo. É no domingo vir a um culto e na segunda entrar num boteco. É assistir um culto e depois beber uma cachaça. É vir num culto e ir para a balada. Julgo desigual. É um homem cristão querer namorar uma mulher ímpia. É uma mulher ímpia querer namorar uma mulher cristã, querer namorar um homem ímpio. O demônio declarou: que parte temos nós contigo? Não existe isso. E muitos de nós não sabemos. O meu povo não sabe diferenciar o santo do profano. Crente que é evangélico, batizado, professa Jesus, mas não difere pecado de santidade, anda de qualquer jeito, tem uma vida de qualquer jeito. Meu filho, sabe o que o demônio está ensinando aqui? Ele está ensinando um princípio de santificação. Jesus, você é santo, eu sou caído, não há parte. A igreja, quando se converte, você quando vem a Cristo, você é santo. O que significa ser santo? No mais claro, separado. Meu irmão, você é separado, meu irmão. Você se separa. Deixa eu te dizer, em Malaquias diz assim: e outra vez farei diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando Deus olha dos céus para espiar a terra e olha para a tua vida, há diferença entre você e o ímpio? Há diferença entre você e o injusto? Será possível que nós vamos ser uma raça eleita? Porque Israel foi castigada durante todo o Velho Testamento, porque se apartava da lei de Deus para andar com os povos pagãos, e se contaminavam nas suas leis, nos seus deuses. E Deus diz: eu preparei Israel para ser um povo peculiar meu,
um povo separado. Se você não vive uma vida separada, você não é cristão. Eu preguei aqui quinta-feira: examine-se pois ao homem, examina a tua vida. A sua vida é diferente daqueles que você estuda, trabalha, da sociedade. Se ela não for, se não houver separação, meu irmão, você não é um cristão verdadeiro. Aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Deixa eu te dizer, eu acho que você não entendeu a essência do Evangelho. Evangelho, minha querida, meu querido, não veio trazer um castelo de ouro e uma glória terrena. Evangelho veio nos justificar da ira de Deus e nos levar para uma terra futura. Deixa eu te dizer, Evangelho tem não, Evangelho tem não pode. O que todo mundo pode fazer, você não pode. Aonde todo mundo pode ir, você não pode. O que todo mundo pode falar, você não pode. Sua vestimenta é santa. Pastor, Deus olha o interior e não o exterior. Meu irmão, mas o exterior nada mais professa o que há no interior. Nós não podemos nos vestir como a sociedade, a moda. Nosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é vitrine de sensualidade, de pecado. Separado, não usamos nosso dinheiro como o mundo usa. Não podemos frequentar qualquer lugar, meu irmão. Senão, que diferença há em nós que viemos numa igreja domingo, louvamos e oramos em línguas estranhas, e no decorrer da semana somos igualzinhos aos colegas de trabalho, aos estudantes, à nossa família, comemoramos tudo, rimos com coisas tolas, caímos sempre em rodas de escarnecedores. Santo, santidade. Jesus chamou você para quê? Por que as igrejas desse século pregam isso? Fortunas, prosperidade, gozo, prazer, onde a Bíblia diz: ei, eu chamei vocês, vocês não entenderam, para negar vocês, negar sua vontade, tomar sua cruz, instrumento de tortura e de morte, e me seguir rumo ao Calvário. Isso é a essência do cristianismo. Entrai pela porta estreita, e apertado é o seu caminho. A conversão é apertada. Quando você vem para Cristo, você renuncia. Olha a continuação do versículo: e apertado também é o caminho. O andar cristão também é apertado, também é estreito. A vida cristã é uma contínua renúncia, abnegação. E o demônio foi explícito, dizendo: o que temos nós contigo? É impossível ter parte. O próprio demônio tinha ciência que Cristo não podia ter parte com ele. E nós muitas vezes não temos. Nós queremos viver uma vida de qualquer jeito. Você não pode dar o luxo de sentar na televisão e ver qualquer porcaria. Você não pode dar o luxo de escutar qualquer coisa mundana, satânica. Não pode. Você não pode dar o luxo de sair, de ficar e beijar. Outra palavra aqui para os jovens: ficar. Isso é tão satânico e diabólico como qualquer outra coisa criada pelo diabo. Cristão não fica. Você não toca no lábio de uma mulher sem saber que ela vai ser sua esposa antes. Jamais. E o que a gente vê? Os crentes de hoje têm que experimentar as mulheres. Eu vou experimentar até ver qual que é a minha. Estão adulterando, prostituindo, fornicando, porque não são separados. Quando a gente diz de santidade, você só pensa em vencer a imoralidade. Ser santo é só não ser imoral. Você está muito enganado. Ser santo é não fazer falcatrua com o dinheiro. Meu Deus, o que gente adultera olerite para financiamento de casa, de carro. O que gente mexe com o imposto de renda e adultera e corrompe. Que pessoa santa não faz isso. Mente no telefone. Quem te disse que você tem esse direito de estar na tua empresa, onde você trabalha, e usar o telefone para mentir para patrão, sei lá, qualquer coisa? É um absurdo isso. É um absurdo esse tipo de coisa. Ou somos crentes ou somos diabólicos. Não mentimos. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem empurrado com a barriga com Deus. Ser santo é ser íntegro, é ser reto, é ser honesto nos nossos papéis, ações, palavras, na educação dos filhos, é ser transparente.
Quanto crente quer ganhar dinheiro às custas de fraude, de mentira, de engano. Não, meu irmão. Separados, temos que ser separados. Você tem que ter isso na sua consciência. Se você, escute, se você vive um estilo de vida semelhante a dos seus amigos ímpios, a sua salvação está comprometida, o seu cristianismo está comprometido. Desculpa te dizer, eu não posso ficar te enganando. Eu estava lendo um livro do Leonard Ravenhill, e no livro ele diz assim, que um certo pastor tinha 1000 membros na sua igreja, mais de 1000, a igreja lotada, rica, abastada, e Deus disse, ele disse assim, muda seu sermão, você está pregando algo só para agradar esse povo, muda seu sermão, prega o que eu te mandar, só que saiba, sua igreja vai diminuir. Ele começou a pregar a verdade, porque ele estava pregando só o que o povo queria ouvir, então tinha mais de 1000 membros. Quando ele começou a pregar a Bíblia, foi para 200 membros a igreja dele, mais de 800 pessoas saíram. Mas Deus diz, eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com que você anuncie a minha palavra. Você acha que eu não relutei para pregar essa mensagem hoje? Você acha que eu como homem não fico apertado? Senhor, eu vou exortar a igreja de novo. Prega o que eu te mandar, fala o que eu mandar você falar. Então eu tenho que obedecer. E Deus está mandando dizer, meu Deus do céu, quando é que vocês vão pôr na cabeça que cristianismo é mudança total, completa? A Bíblia fala de transformação, é mutação. Quando se vem para Cristo, há uma transformação. Eu dou o exemplo aqui da lagarta que vira borboleta, meu irmão. É um animal mucoso, rastejante, de formato cilíndrico. Quando ela vai para o casulo, ela se transforma num inseto voador, colorido. Ela muda 100%, há uma metamorfose. Ela não mudou a cor apenas, de lagarta branca para marrom. Ela se transformou 100%. Isso é cristianismo, não são gotas de melhora, não são gotas, meu irmão, de mudança, é transformação. Ou você é, ou você não é. O que o próprio Jesus diz em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Laodiceia? Quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que é o morno? Morno é aquele que vive dentro da igreja, mas nunca se converte, nunca se entregou 100% para Deus, nunca converteu mente, alma, espírito, nunca. É morno. Ele quer conciliar o pecado com Deus, ele quer conciliar as práticas do mundo com a justiça. É impossível, será vomitado da boca de Deus. Vocês não conhecem essas partes do Evangelho, acha que Evangelho é só isso. Vai ler Mateus capítulo 10, não pense que vim trazer a paz, disse Jesus. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim pôr divisão no lar, o filho e o pai, a mãe e a filha, a nora e a sogra. Portanto os inimigos do homem serão seus familiares. Quem amar o pai e a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Isso não pode pregar, senão eles vão te bater. Mas está lá, Mateus 10, 45. Ele veio trazer espada, ele veio dividir, ele veio desimpregnar esse mundanismo que está dentro de nós. Se você já parou para pensar que tudo que você faz é baseado no que a psicologia traz, a meteorologia traz, é no que as ciências humanas, é o que a história diz, a história falou isso e aquilo outro. Não, o nosso guia é a palavra de Deus. Nós andamos com a mente transformada. O que importa que os jornais dizem, o que importa que os canais de comunicação dizem, o que importa que a imprensa corrupta diz. Para nós importa o que a palavra do Senhor diz. E aquele que não anda pela palavra não pode ser santo. Que temos nós contigo, Jesus? Você entendeu? O demônio dizendo, o que eu tenho com você? Eu não tenho nada. E por que a igreja não faz isso com o demônio, com o mundo, com o pecado? Que tenho eu com você? Que tenho eu com esse sistema corrupto? Que tenho eu com essa imoralidade generalizada? Que tenho eu com a vontade corrompida do homem? Que tenho eu com as leis anti-Deus? Porque ele sabia
1 Pedro 1,15. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Quer que eu completo? Sem santidade ninguém verá a Deus. Como é que alguém pode ver a Deus? Ninguém pode ver a Deus na terra. Sem santidade ninguém vai para o céu. Só para terminar esse pedacinho da santidade, qual que é o padrão de santidade que você tem? Não bebo, não fumo, não mato. Você acha que isso é ser santo? Porque você tem afrouxado no seu nível de santidade. Lembra quando você guardava os olhos no começo? Mas quem te disse que você pode agora deixar de guardar e cobiçar igual você está cobiçando? Lembra quando você bloqueava esses pensamentos imorais, viciosos, malignos, vingativos? Agora você os alimenta e não julga mais pecado? Quem te disse que não é? Lembra aquele dinheirozinho que você não olhava de jeito nenhum, agora está deixando passar uns reais a mais ali no bolso? Quem te disse que é assim? Santo! Santo, meu irmão, irrepreensível, que não pode ser atingido. Santidade é uma coisa tremenda. Um homem santo, disse T.L. Osborne, é um homem poderoso nas mãos de Deus. Você quer mudar o mundo? Não adianta intelecto, conhecimento, seja santo. Quem te disse que você pode ter essa liberdade com essa namorada? Que liberdade é essa? Aonde tem ido essa mão? Aonde tem esses olhos olhado a nudez dela? Quanta ereção você tem tido perto dela, com ela, tocando nela? Quem te disse que pode isso? O demônio disse: não temos parte contigo. E o povo de Deus tem uma lei própria. Eu não julgo isso pecado, mas aquilo que você não julga pecado, a Bíblia condena como pecado hediondo. O pior pecado é a justiça própria, andar segundo o teu nariz. Você é submisso à vontade de Deus e não à sua. Para de pegar um texto isolado para beneficiar o seu pecado. Ou a gente é um povo diferente. Vai ver essas mulheres cristãs, e até aqui na igreja, como se vestem. Eu não sei se o modelo delas é a doutrina bíblica, ou se são as modelos da rua, da mídia. Quem são os modelos? Quem está por trás da moda internacional? Você já parou para pensar? Os estilistas, homossexuais, lésbicas, pessoas que cultuam nova era, cultuam deuses falsos, estão por trás da moda, estão por trás da roupa que muita gente baba e está usando. São roupas que têm um propósito só: denegrir o templo do Espírito Santo, que é o corpo de uma mulher. É para denegrir, ultrajar aquilo que é a habitação de Deus. Ah, minha irmã, vamos aprender a nos vestir, vamos aprender. Você como templo expressa o quê? O templo do Espírito é a arca da aliança. Lembra da arca? Quando Davi quis trazê-la para casa, Deus feriu Uzá, ele deixou na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que durante todo o tempo que a arca esteve na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi inteiramente abençoada todos os dias, porque a arca representa a presença, e ela manifestou, ela contaminou, infectou todo lugar da presença de Deus, e abençoou. Você é a arca hoje, você carrega a presença, você agora me diz, o santuário de Deus, que é a arca, onde o Espírito habita, está expressando santidade, justiça, amor, graça, ou sensualidade, cobiça, luxúria por parte dos homens? Sede santo, sede separado. Pastor, mas eu vou ser criticado, eu vou ser perseguido. Tem outra coisa aqui, vai sair um pouco do contexto. Tem outra coisa aqui. Como é que é? Você vai ser perseguido, está achando ruim? Me diga uma coisa aqui, não levanta a tua mão não. Quem aqui é perseguido por causa de Jesus? 99% não vai levantar a mão, porque não é. Agora eu digo uma coisa para você: marca de um cristão genuíno, essa é uma das maiores marcas, é bíblico, não tem saída para você, meu filho. Se odiaram a mim, odiarão a vós. De todos sereis perseguidos pelo meu nome.
Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Bem-aventurados sois vós, quando perseguindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Marca de um cristão genuíno é ser perseguido. E não é ser perseguido porque não pagou conta, porque brigou por causa de fofoca de carne. É ser perseguido porque está pregando o evangelho. É ser perseguido porque hora, dia e noite as orações estão incomodando o inferno. É ser perseguido porque está arrancando almas do diabo, trazendo para a igreja. É ser perseguido porque o que todo mundo faz na escola ele não faz, o que todo mundo faz na empresa ele não faz. Ele é diferente, tem mente, conduta, pensamento, vestimenta diferente. Logo ele é caluniado, zombado, perseguido. Tudo isso por amor daquele que morreu no Calvário por ele. Agora, se você não tem isso, desculpa, o cristianismo seu não está. Pastor, você tem certeza absoluta? Porque a Bíblia diz assim: antes andávamos segundo o curso do príncipe das potestades do ar, éramos filhos da ira, desobedientes, mas Deus nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você se converte, você passa a ter um oponente instantâneo, o diabo, Satanás. Quando essa vida, ao cristão ter uma vida poderosa, ele é uma afronta para o inferno, logo ele é perseguido. Porque a vida dele, a oração dele incomoda o diabo, o evangelismo dele incomoda, a roupa dele incomoda, todas as ações daquele crente são afronta. Então o inferno invariavelmente se levanta contra ele em perseguição. Agora, se a sua vida não tem perseguição, é porque ela não é uma afronta para o inferno, é porque ela é passiva, superficial, carnal. Você não incomoda Satanás. Passa mais tempo envolvido com picuinha, com coisinha fútil, do que com o reino. As suas orações não têm impacto se é que você as faz. E quando as faz é sempre uma petição. Não, meu filho, o homem que é justo, vai ver Paulo onde ele andava, o mundo espiritual virado de cabeça para baixo. Moisés, Débora, Esther, era uma afronta. Eram sempre perseguidos. Por quê? Eram santos. Que temos nós contigo, Jesus? Que temos nós contigo? Primeira coisa que ele ensinou. Segunda, Jesus, Filho de Deus. Pelo amor de Deus. Primeiro, não temos parte com o Senhor, que temos nós contigo. Depois ele dá o nome, Jesus, que era conhecido, porém o adjetivo não, o Filho de Deus. Você conhece quem Jesus é? Sabe o que ele está dizendo aqui? Lembra em Atos 19, 15, quando os filhos do sacerdote Cefas foram expulsar os demônios do endemoniado? Demônio, nós te conjuramos no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio diz assim: Paulo eu sei quem é, e Jesus eu conheço, ele é o Filho de Deus. O demônio estava dizendo: esse Jesus é o Messias enviado, é o Filho do Deus vivo, Deus se manifestando na terra por intermédio dele. Eu quero fazer uma pergunta para você. O demônio disse: Jesus eu conheço. Você conhece a Jesus? Pastor,
Como é que pode um demônio conhecer Jesus? Ele é demônio, ele é capeta, Deus não tem parte com ele. Não, você esqueceu de onde ele veio. Esses demônios já foram anjos, já viram Jesus na sua glória, já viram ele exaltado nas nuvens, sabiam do poder e da glória. Quando viram ele na terra, disse: eu conheço você, eu já te vi glorificado num trono, eu já servi você, eu já entoei louvores a você, eu já me humilhei, ajoelhei diante de você, eu sei que tu és Deus em terra. Ele já viu, nós não vimos. Nós não vimos. Ele subiu ao terceiro céu. Mas o demônio foi no céu, eu não fui. Você foi? Foi. Quando o véu foi rasgado, você não subiu ao céu, o céu desceu a você, a glória foi exposta. Então aquele demônio conhecia Jesus, porque estava continuamente no Santo dos Santos, no céu. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, porém nós não entramos, nós não temos intimidade, nós não conhecemos. É isso que a Escritura está ensinando. Olha a declaração para os endemoniados. Você está entendendo? Eu não estou brincando, nem estou mentindo. Paulo, sei quem é. Jesus, eu conheço. Você conhece Jesus? O que você sabe de Jesus? Dá 5 atributos dele aí para mim agora. Não dá, né? Vai parar no segundo. Dá alguma data concernente a ele. Me fala qual a última vez que ele falou o seu coração. De verdade, porque é de irmão que fala: Deus tem falado comigo. Tem falado coisa nenhuma. Olha para a tua vida, que Deus tem falado. É engraçado, paga preço, ora, jejum, é santo, Deus não fala. Agora vive uma fraqueza, num pecado, Deus tem falado. Ah, meu irmão, tem dó. Não, vamos converter. Que dia que ele ardeu no teu peito, que dia que você se lembra da madrugada, ele te acordar e você perder totalmente o sono, ele diz: dobra o joelho, que eu vou falar com você. Que dia que ele tem um impacto na tua vida? Faz tempo, né? A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Tem um porém: buscar-me-eis, então só me achareis. Só depois disso, depois de me buscar de todo o vosso coração. Você conhece? Ele estava dizendo da divindade. É notável ver que muitos dos cristãos não reconhecem a divindade de Jesus. Parece que somos semelhantes aos testemunhos de Jeová. Não, Jesus não era Deus. Somos semelhantes ao espírita. Jesus não era Deus, era um espírito evoluído. Semelhante aos muçulmanos, Jesus era um profeta. Semelhante a tantas coisas. Semelhante aos católicos, a transubstanciação. Confundimos, sabemos nada dele. Quem que é Jesus? Jesus de Nazaré, que abençoa a gente, abençoa. Não, meu irmão, nós temos que saber da magnitude de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O demônio estava querendo dizer: eu conheço, Jesus é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não é um profeta, ele não é um espírito evoluído, não é uma divindade a mais na mitologia grega. Ele é a única divindade, e Ele desceu na terra. Somos semelhantes ao irmão do filho pródigo. Você conhece o irmão do filho pródigo? Você ouve falar muito no filho pródigo e no irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo não saiu, não gastou nada com ninguém, não pecou, ficou quietinho, como um excelente fariseu. O irmão dele volta arrebentado, sujo do pecado. O pai perdoa, lava, mata o novilho cevado e dá para o filho pródigo. O irmão do filho pródigo fica com inveja. Estou tanto tempo com o senhor nunca matou nem um cabrito para mim. Por quê? Você está sempre comigo, nunca pediu? Ele está querendo dizer assim, ó:
são os crentes religiosos. Tem anos de conversão, estão debaixo do nariz de Deus, mas não conseguem ser abençoados. Estão lá, sabe o que é isso? Tem carteirinha de membro, nome no hall de membros, tem batismos, tem tempo de igreja, tem cursos, mas não conhecem o Senhor do curso, o Senhor do batismo, o Senhor do cristianismo, o Senhor da sua congregação. Não tem intimidade. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, diz Oséias. Está debaixo do nariz. O que significa? Religiosidade. Sabe o que o demônio está dizendo? Religiosos, nenhum de vocês vai para o céu. Lembra por que crucificaram Jesus? Diga se essas acusações são verdadeiras. Lá no Sinédrio, você é o Filho de Deus? Ele disse, eu sou. E vereis o Filho de Deus assentado nos céus, com as nuvens e os anjos e todo o poder e glória. O que fizeram? Blasfêmia! Mataram ele. Religiosos não conhecem a divindade de Cristo. Religiosos não aceitam o atributo divino. Religiosos não têm intimidade com Jesus Cristo. Ou conhecem superficialmente, ou conhecem doutrinadamente, ou conhecem de forma denominacional, mas não conhecem a pessoa. Eu estou dizendo da pessoa. Eu estou dizendo tete a tete da comunhão. Com o meu servo Moisés não é assim. Com Israel falo por figuras. Com Moisés trato face a face. É assim que Deus quer. Não sejamos como irmão. Você deve estar achando, né? Já ligou o mecanismo da justiça própria. Irmão fulano é assim. E Beltrano é assim, ela é religioso. Será que você está tocando louvor tanto tempo aqui que já não ficou religioso? Será que você está pregando aqui e já não virou uma religiosidade sua pregação? Será que a reunião de oração na segunda já não é um blá blá blá? Será que você pode se gabar de dizer como demônio? Será que você pode dizer com toda a força, com toda a autoridade, Jesus, eu conheço? Será que você conhece aquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece, aquele que tudo é? Jesus, Filho de Deus. Se eu for ensinar para você o que é só o que essa declaração traz da outra pregação, quando o demônio diz Jesus, Filho de Deus, Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor, a salvação do homem, a redenção do homem, é vinda sobre a terra. O único mediador entre Deus e os homens, o único capaz de manifestar Deus aos homens, o único elo entre Deus e os homens, Jesus. Primeiro então, que temos nós contigo, o demônio ensinou, Deus é separado do mundo, a igreja tem que ser. Segundo, o Filho de Deus. Terceiro, diz assim, que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar até aqui. Viestes aqui nos atormentar. Olha o demônio. É impressionante como nós duvidamos do poder de Deus. É impressionante como nós temos medo dos demônios. Não é? É impressionante como vem uma crise na sua vida e você fica, Deus não vai fazer. E agora, eu não sei. É impressionante, meu irmão, quando algo acontece errado, uma crise conjugal, ou obra de demônios na sua vida, ou você entra numa campanha e você não crê no poder de Deus, você não crê que ela é tão grande assim. Olha o demônio, vieste nos atormentar. O demônio está declarando duas coisas. Primeiro, você tem poder de nos atormentar. Você é mais poderoso do que nós. Nós podemos ser atormentados por você. Nosso poder é menor do que o seu. Olha o que o demônio declarou: vieste nos atormentar.
podemos ser atormentados, somos mais fracos, somos limitados, somos submissos. Ele não, Ele é todo poderoso, Ele não se submete a ninguém, Ele não se sujeita a nada. Engraçado que esse Deus habita em você, habita na tua vida. Por que você tem tanto medo? Por que você tem tanta dúvida? Por que você treme diante da dificuldade? Se o próprio demônio está dizendo: igreja, aquele que habita em vocês, aquele que está em vocês, tem todo o poder. Sabe o que o demônio está dizendo? Você diz: pastor, mas o que vem contra mim é forte, o que vem contra mim tem poder. O demônio está dizendo assim: eu tenho poder, mas o que está em você tem todo o poder. É isso que ele está dizendo. Vieste nos atormentar. O demônio disse assim: ó, te conheço, você é o El Shaddai, todo poderoso. O que significa ser El Shaddai? Por isso que você está nessa fezinha aí, ó, esse trupico, trancos e barrancos. A força que atua sobre você, escute. O Deus que você lê todos os domingos, escute. A fé que você professa nesse Deus, nessa força, ela é toda poderosa. O que significa ser todo poderoso? Significa que não há nada que Deus não possa realizar, não há nada que Ele não seja capaz de fazer. Ser todo poderoso ou ser onipotente, sabe o que significa? Pelo amor de Deus, crê no que você está dizendo. Deus pode fazer aquilo que você sabe, conhece e acha, mas Deus pode fazer até aquilo que você não conhece, não sabe e não acha. Deus pode fazer aquilo que você imagina, mas ser todo poderoso é mais do que isso. Deus pode fazer até o inimaginável, até o que você não pensa. Se você está metido em situações de anos, em situações irremediáveis, situações impossíveis, elas não são nada para Deus, porque elas você pode imaginar uma solução, entendeu? Deus pode dar solução até aquilo que aos seus olhos não tem solução, até aquilo que você não pode imaginar, Deus pode fazer até o inimaginável. Por isso ele disse: vieste nos atormentar. Tu és a força maior, tu és capaz, tu és todo poderoso. Isso tem que encher teu coração de fé. Quem é teu único inimigo? Quem é teu maior inimigo? Quem é tudo na tua vida de ruim? É Satanás. Escute, quem é teu maior inimigo? Satanás. Quem é o que incita teu pecado? Satanás. Quem é o que causa as chagas em você? Satanás. O próprio diabo está reconhecendo: eu não posso com o Deus da igreja, eu não posso com o Deus dos crentes, Ele é mais poderoso. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Vou ter que apressar porque está acabando o tempo. Seu próprio inimigo foi obrigado, ao estar diante dele, a reconhecer isso. E é interessante notar que nós não cremos como o demônio. Nós duvidamos do poder, achamos que o poder do diabo é igual ao de Deus. Não é. O diabo é muito menor. Achamos que a nossa oração não vai ser respondida, achamos que não vamos. O demônio não. Você veio me atormentar porque eu sou fraco, você é forte. Você é santo, eu sou caído. E você é o Filho de Deus, o Messias,
Último. Vier nos atormentar antes do tempo. Pelo amor de Deus. Demônio dando aula de escatologia. Antes do tempo. Sabe o que o demônio está dizendo? Eu creio em arrebatamento, juízo final e trono branco. Olha lá o demônio. Antes do tempo. Que tempo? O demônio sabia que haverá arrebatamento, que haverá ressurreição de mortos, que haverá juízo de Deus e trono branco. Antes do tempo. Que tempo? O tempo do juízo, porque é o tempo exato dos demônios serem atormentados. Apocalipse 20:10 e Apocalipse 19:20 fala que a besta, o falso profeta, a antiga serpente que é o diabo, serão lançados no lago de fogo que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. E vi o filho do homem assentado num cavalo branco, e saiu a peleja para pelejar contra os reis, os príncipes da terra, e a besta, e eles foram vencidos. Nós, muitas vezes, não cremos nessa passagem. Como? Muita gente não vive esperando arrebatamento. Você sabia que vai ter um arrebatamento? Deus vai arrebatar a igreja em glória. O crente fiel, quando Jesus voltar, vai ser tirado, transladado daqui, subirá pelos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. Você sabia? Você sabia que vai haver uma grande tribulação como nunca houve na terra? Talvez essa será a terceira guerra mundial. Você sabia que vai ter o juízo de Deus e todo mundo vai ser julgado segundo suas obras? Você sabia que nós vamos estar diante de um trono branco e vai se abrir um livro chamado Livro Memorial, e esse livro vai estar registrado todas as coisas que você fez? Só abre um parênteses. O que esse livro memorial registrou essa semana? Que pensamentos seus está lá nesse livro? Ações? Que coisas obscuras, secretas que você fez, que estão todinhas registradas? Naquele dia vai ser aberto esse livro, vai ser colocado para Deus julgar cada um segundo a sua obra. Vou tomar as palavras do Ravenhill como as minhas agora. Acho bom todo dia antes de ir para a cama você lembrar desse livro, o que Deus colocou nesse livro antes do tempo. E ele está falando de tempo aqui, o demônio. A Bíblia diz: hipócritas, sabeis ver os tempos das estações e não sabeis discernir os tempos do fim. Olha o tempo do fim. Ninguém crê, está preocupado demais com casar, com carro, com dinheiro no bolso, com viagem cara. Você não está preocupado com a economia mundial falindo, você não está preocupado com as eleições, você não está preocupado com a apostasia dentro das igrejas, você não está preocupado com o avanço da tecnologia e da ciência, tudo convergindo para um governo único, uma moeda única, um só governador. Você não está vendo? O apocalipse vai chegar, o cumprimento de tudo vai chegar. Pastor, eu sei de tudo isso e espero isso sim. Você está enganado. Não, você não espera, porque o esperar não é palavras, o esperar é hábitos. A Bíblia diz: aqueles que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Aquele que crê no arrebatamento, na ressurreição, no juízo de Deus, vive como tal. Ou será que você vive com temor? Andar em temor durante a vossa peregrinação na terra. A Bíblia diz também assim: vede como prudentemente andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Agora eu vou te dizer, se o que o demônio está falando é mentira ao teu respeito, são suas ações. Ele disse: vieste nos atormentar antes do tempo. Eu sei que vai haver um arrebatamento, vai haver um juízo, eu sei. Se você sabe, se você tem conhecimento, você anda segundo aquele que espera o juízo, o arrebatamento. Se você não sabe, você está andando igual Jesus declarou. E os dias da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio e os levou.
A vida de quem não espera o juízo é a coma dos tempos de Noé, porque o juízo veio em forma de água, de dilúvio. O que ele está fazendo? Comendo e bebendo, negócios, dinheiro, viagens, sociais, matéria. Casavam-se e davam-se casamento, romances, namoros, beijos, abraços, vida terrena, vida ímpia. Esse é o teste para aquele que espera o juízo. Que espera o juízo? Andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que coisa poética, olha que coisa, que testemunho, que declaração elegante, poética. Andai em temor durante o quê? O tempo da vossa peregrino cheio de mala. Não somos daqui, estamos peregrinando, não tenho nada com essa terra, estou em temor quanto às ameaças do diabo. É assim que crente vive, porque ele sabe que um juízo virá, ele sabe que o fim se aproxima, ele sabe que Deus julgará com mão de ferro essa terra, e ele espera. O que ele faz? E vi novo céu, nova terra, e a nova Jerusalém, ataviada para o noivo. Jesus vai buscar uma noiva ataviada. Espera aí, noiva, quando você vai casar, quando o marido vai te receber, o noivo, você se atavia, maquiagem, cabelo, roupa, sal, você se prepara para o noivo encontrar você toda formosa. Correto? Por que você faz isso? Porque chegou o dia do encontro. Até chegar aquele dia, você está emagrecendo, arrumando sua estética, se ataviando. Aquele que espera pelo noivo, que crê no juízo de Deus, está ataviando o seu caráter, está se santificando, está se guardando, crescendo na palavra, crescendo na oração, vencendo o pecado, vencendo o caráter, amando o próximo, perdoando o próximo. Essa é a marca daquele que espera o juízo de Deus. Se você está comendo, bebendo, se você só preocupa com coisa da terra, desculpa, você não vai ouvir a trombeta soar, porque só vai ouvir quem for arrebatado. Você não vai ser arrebatado, e você não vai participar das bodas do Cordeiro. Último, primeiro, então, aprendendo com o demônio. Primeiro, que temos nós contigo, separação entre o mundo e o crente. Segundo, é o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Deus encarnado. Terceiro, vieste nos atormentar, tem mais poder que nós. Quarto, antes do tempo, juízo de Deus. Quinto, possui mais conhecimento bíblico que a maioria dos crentes. Aula de Bíblia o demônio deu, bem rapidinho para você entender. Primeiro, conhecia 2 atributos de Deus. Vieste atormentando o tempo, tu és onipotente. Que parte temos contigo? É santo, santo e onipotente. Conhece atributos de Deus, estudou na aula de teologia os atributos de Deus, conhece. Segundo, era ótimo em escatologia. Antes do tempo, ele está falando com Jesus, você não pode trazer juízo agora, as coisas não se cumpriram, primeiro o Cristo tem que padecer. Olha só, expert em escatologia, a ciência que estuda o fim dos tempos. O demônio então disse, você não pode fazer isso agora, você não morreu, é só quando você for glorificado. Conhecia de Bíblia, escatologia. Terceiro, tu és o Filho de Deus, conhecia todos os livros dos profetas. Quando profetizavam o filho de Davi, da raiz de Davi, vai vir o Filho de Deus, o Redentor. Expert nos profetas, conhecia a palavra melhor que muitos nós.
Quando ele foi tentar Jesus, ele usou versículos, Salmo 91. E é impressionante que cristão não sabe nada de Bíblia. O demônio dizendo de escatologia, de atributo divino, de palavra profética, e nós não sabemos nada. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, apta para redarguir, ensinar, instruir em toda a justiça, para que o homem seja perfeito e toda a obra instruído. Vamos aprender, igreja, a ser um povo bíblico. Vamos aprender a ser um povo que ama a Bíblia, que conhece a Bíblia, que pratica as escrituras. Assim teremos força. Então o demônio pede: não me mande para o inferno, me mande para aqueles porcos. Jesus ordena a legião de demônios, sai dos endemoniados e entra nos porcos. Os porcos precipitam no abismo e aqueles homens são libertos, porque aqueles homens só ficaram endemoniados para protagonizar um poderoso ensino para nós, que temos muito que aprender. Muito que aprender. Salomão diz: busca sabedoria, busca conhecimento. Deus está dizendo para nós: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso que Deus quer da igreja, um compromisso. O cristianismo chama compromisso. Quando você casa com sua esposa, o que você faz, irmão? Aliança. Aliança, irmão. O que é uma aliança? Estão fundindo um só pensamento, uma só carne, um só sentimento. É uma aliança inquebrável de você com a sua esposa. Deus quer isso com ele, aliança. Deus não quer que venha no domingo aqui ser curado de uma dorzinha, arrumar um namorado, desencargo de consciência. Fui na igreja domingo, a semana inteira pode fazer besteira. Deus quer pacto. Deus quer circuncidar teu coração. Deus quer ver uma aliança em você inquebrantável. Deus quer encontrar você ataviado, igreja. Está chegando o último tempo, meu irmão. Os anjos já estão rufando os tambores. O céu vai se abrir. O Filho do Homem virá em glória. E Ele vai arrebatar a igreja. Prepare-se para contemplar o maior ato, a maior manifestação já vista. A volta do Filho de Deus. Apocalipse diz: eis que estou às portas, eis que cedo venho, e comigo está o galardão para dar, retribuir a cada um segundo as suas obras. Você, essa geração que me ouve, que me vê, vai contemplar o maior evento de todos os tempos, a volta sublime, excelsa, augusta do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Que você, meu querido, que eu estejamos preparados para tal dia. Glória a Deus. Amém.